Veio a verdade ainda sobre aquela questão de priorizar campeonato, né? Um disse que não, os outros disseram que sim, mas parece que houve aí uma questão de convergência aí e a gente apurou essa questão. Bom, meus amigos, e também o Gerson foi criticado pela torcida do Flamengo e também acompanhando disso vem o Wesley discutindo com o torcedor. Quem é que está certo? Torcedor ou o Wesley também? Vamos falar sobre essa questão aí. E o Felipe Luiz faz revelação por que não relacionou o jogador para o jogo contra o Central de Córdoba. Mas tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta, 3 segundos, fica com a gente aí. Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom estar com vocês aqui, antes da gente falar desse assunto, olho no olho. Gente, por que vocês clicam nessa inscrição? Você não vai pagar nada, não tem taxa, não preenche, é um botão, você clicou ali, você está inscrito. Então vamos ajudar o nosso trabalho aí, vamos dar uma força, eu conto com você. Também não deixa de deixar o teu like aí, que é importante para o crescimento do trabalho. Mete o dedão no like, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos no nosso canal. Deixa aqui, ó, na descrição, deixa aqui o seu comentário. É importante, a gente quer ler. Tá legal, galera? E segue a gente aqui também nas nossas redes sociais, que está aqui embaixo. Eu vou te agradecer demais. Bom, galera, aquela questão, né? Todo mundo contava que o Cleiton, vou falar, já estava relacionado para participar da partida, ficar no banco de reserva. Mas a surpresa é que o Cleiton não foi relacionado, não ficou no banco de reserva. E aí, na coletiva, no pós-jogo, o que aconteceu? O Felipe Luiz foi indagado, foi perguntado sobre essa questão do Cleiton não ter sido relacionado. E o Felipe Luiz foi claro e objetivo e falou o seguinte: bom, gente, eu estava com certeza fortificando o meio de campo, a defesa estava bem, eu tinha o João Vitor que estava no banco, foi um momento de estratégia, eu quis mudar a minha estratégia e arriscar nisso. E aí ele continuou dizendo que não tem nada a ver com questões contratuais de renovação, foi apenas questão de estratégia, de tática. Bom, mas a gente sabe, né, que o Cleiton tem contrato com o Flamengo somente até o final agora de dezembro. Encerra-se o contrato com ele e agora já na metade do ano o Cleiton pode assinar um pré-contrato, galera, de graça e sair de graça para qualquer clube. Inclusive, aí é que eu acho que pegou o negócio. Por isso que o Cleiton não foi relacionado. Os staff, os empresários do jogador Cleiton, diz que não há interesse de renovação com o Flamengo, simplesmente não há. Eles não querem mais renovar com o Flamengo. Então eu acho que isso aí deu uma desenvoltura, pegou essa questão e realmente, de fato, vai ser, eu creio que pode ser difícil até a gente ver em alguns jogos aí o Cleiton não ser relacionado, não todos, porque ele ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas a gente vai ver alguns jogos aí o Cleiton não participando e querendo ou não, meus amigos, a gente sabe que tem a ver com a resposta que os empresários deram ao Flamengo de não haver mais interesse do Cleiton permanecer no clube. Bom, vamos mudar de assunto aqui e vamos falar do seguinte: o Wesley foi criticado pela torcida. E por quê? Pelo depoimento, pela entrevista que ele deu ainda em campo, no pós-jogo ali, que ele respondeu ao repórter, que fez uma pergunta natural, né? Perguntou se a entrada dele não deu para ele render, o que aconteceu, que ele não fez aquele rendimento. E o Gerson, cara, respondeu, vou ser sincero, o Gerson respondeu um pouquinho com o reizinho da barriga, hein? Com um pouquinho de nariz em pé. Dá uma olhadinha na entrevista aí rapidinho. E também tendo que entrar nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou, de certa forma, o seu desempenho de quem entrou contigo no segundo tempo? Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho de algum... Então, pessoal, qual é a tua dedução? Deixa eu explicar, presta atenção. Todo mundo errou nesse jogo, cara. Jogadores não jogaram nada, pressionaram, mas aquele toque de bola para lá. O Flamengo não jogou nada. Me lembrou aquele Flamengo antigo que rodava, ciscava e não fazia nada. Mas
Eu também achei um pouco meio vaidosa a resposta do Gerson. Mas isso não desqualifica o Gerson, pelo amor de Deus, torcedor. Aí nós estamos sendo ingratos. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, ele faz uma falta terrível, como nós vimos a falta dele em alguns jogos. Agora, pelo outro lado, o Gerson também é o reizinho. Será que eu não joguei nada? Foi um pouco irônico você também, Gerson. E não há essa necessidade. Até porque a torcida, né, torcedor, ele fica à flor da pele. Principalmente a do Flamengo, que não aceita só ganhar, aceita também jogar bem, ou vice-versa. A questão é essa. Mas pela torcida também eu acho um pouquinho de ingratidão, porque o Gerson tem feito bastante coisa pelo Flamengo, tem demonstrado raça, amor e paixão pelo Flamengo. Agora, Gerson, na questão dos torcedores, você também tem que entender que a torcida tem a sua razão, sem dúvida nenhuma. E ainda dentro desse aspecto, o Wesley, né, que também já foi pego, lembra, um ano, não me lembro, 1 ano, 2 anos atrás, teve uma confusão lá na Barra, arranjou uma briga, voltou ao cenário, porque um torcedor do Flamengo, pau da vida, veio ali metendo o pau no Wesley, dizendo que é jogadorzinho, que não sabe cruzar e parará, esse é o jogador que nós temos, é o jogador de seleção. E aí o Gerson não gostou, o Wesley não gostou dessa situação. O Wesley parece ser um pouco cabeça quente. E aí ele foi para a rede social, respondeu o torcedor falando o seguinte, ó, vai ter, depois vem babar meu ovo, melhor lateral, dizendo, ele vem babar meu ovo dizendo que sou o melhor lateral. Torcedor modinha do cará, quando tá ganhando é fácil, né? E ele continuou, não for, rapaz. Ou tá achando que eu erro de propósito? Tô tentando, vou errar várias e vou acertar também, irmão. Quem tá certo nessa situação? Galera, por mais que o jogador tenha razão, também tá ali com sangue quente, acabou de sair de uma derrota, não deve confrontar o torcedor. Não deve confrontar. É difícil, mas infelizmente, que nem o Richard Rios, né? Também na quarta-feira, na partida ali contra o Palmeiras, que fez o gol na vitória do Palmeiras, foi lá, mandou a torcida calar a boca, aí a torcida caiu em cima dele. Já estava caindo, que eu acho também uma injustiça. O Richard Rios está jogando muito bem pelo Palmeiras, né? Tem as suas falhas, mas o Palmeiras está indo bem nos 2 campeonatos. E também aconteceu isso com o Wesley. Eu acho que o jogador, ele tem que ter um pouco de sangue de barata. Mas não adianta vir, Fábio, mas tem que ter um pouco de sangue de barata, porque isso não ecoa legal. A torcida do Flamengo pagou um ingresso caríssimo, pagou um ingresso absurdo, um jogo tarde, chegou tarde em casa, ainda com a cabeça quente, perdeu por um time muito fraco, muito abaixo do esperado, e aí o jogador, o torcedor, ele fala mesmo. E o jogador, ele tem que entender, porque daqui a pouco acaba isso. O Flamengo ganha o Grêmio, já somos os melhores, já estamos lá na frente de novo, ganha o jogo da Libertadores, já está em cima. A questão é essa. Então, como também os torcedores também são ingratos, não dá para criticar o Wesley. Aí tá de sacanagem também, vou ter que defender, porque o Wesley tem sido um belíssimo jogador, e tá merecido. Agora, vai errar, vão errar. O Flamengo vai perder mais jogos? Vai perder mais jogos. Agora, o meu problema é saber por que perder, não priorizando partidas. Perder é natural. Nós não vamos ser invictos a vida toda, isso já foi prova no jogo de quarta-feira. Bom, mudando de assunto aqui, Felipe Luiz disse que não houve essa questão, esse bate-papo sobre priorizar campeonato. Mas a gente sabe que houve esse papo com o BAP afirmou isso, que o campeonato brasileiro é prioridade. O BAP, presidente do Flamengo, falou isso, Boto confirmou, e o Felipe Luiz também confirmou. E houve aquela divergência, houve aquele desencontro. Tá, entendeu? Por quê? Tanto o Arrascaeta, e aí que caia a máscara um pouco, tanto o Arrascaeta como o Léo Ortiz confirmaram que realmente falaram que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas lógico que eles não vão entregar os outros campeonatos. Eles vão continuar lutando, vencendo. Foi uma pena ter perdido o jogo, mas que houve sim esse papo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Olha rapidinho o que a Arrascaeta falou.
Sim, falaram para nós que brasileiro ia ser uma prioridade, mas a gente entra para ganhar cada jogo. Estamos aqui no Flamengo e a gente vai ser cobrado por isso, então isso talvez possa se ver mais na frente, com algum desgaste físico, mas hoje em dia a gente entrou para ganhar o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Mostramos que a gente é um time que pode ser batido também, e tomara que a gente possa se recuperar o mais rápido possível nesse jogo com o Grêmio. Então, gente, o Felipe Luiz, nesse ponto aí, ô Felipe, tu deu mole no sentido de falar que não houve essa questão desse papo, mas houve. Agora, pelo outro lado, galera, caçar as bruxas do Felipe Luiz errou, e vai errar mais vezes. Não é invencibilidade. O Felipe Luiz não é robô. O Felipe Luiz, cara, ele está demonstrando ser um técnico maravilhoso. Errou no jogo. Agora, a gente pode criticar. Eu amo o Felipe Luiz. Eu quero o Felipe Luiz no Flamengo. Ele é vencedor. Eu sempre defendo ele aqui. Agora, na hora que tiver que criticar, meus amigos, nós vamos criticar. Isso é normal. Não quer dizer que a gente, nego já está pedindo saída de Felipe Luiz. Também o torcedor é louco. O torcedor também não pensa. Amanhã vence, como eu falei, o Grêmio. Vence não sei o quê. Bom, a questão é priorizar. Não é válido, Felipe Luiz. Te amo, meu amigo. Torço por você e você está com a gente. Mas priorizar não faz parte disso. Agora, também caça as bruxas em cima de Wesley, em cima de... Galera, e os jogadores também, nas respostas, tem que pegar leve, porque o torcedor ele tem razão por pagar ingresso caro, chegar tarde em casa, participar dos jogos, lotar, fazer festa. A complicação fica difícil, mas agora vamos juntar os cacos, que domingo tem Campeonato Brasileiro na Arena do Grêmio e Flamengo. Saudações rubro-negras.